Olá! Hoje é dia de Século News, edição especial. E neste sábado você vai ver a comemoração de 50 anos da comunidade de Santo Egídio. Tem também novidades sobre a canonização de Dom Oscar Romero. E essa semana o Papa Francisco completou 5 anos de pontificado. No dia em que a igreja promoveu um evento de confissão e adoração, chamado de 24 horas para o Senhor, o Santo Padre disse na homilia que Deus está perto de nós, especialmente quando o pecado nos torna fracos e nos confunde. O Papa presidiu esta cerimônia penitencial de Quaresma, que faz parte da iniciativa 24 horas para o Senhor, um dia especial em que a igreja quis promover o sacramento da confissão e adoração eucarística. Portanto, em cada diocese, uma paróquia permaneceu aberta para a oração. Na Basílica de São Pedro, também havia vários sacerdotes disponíveis para que alguém fosse confessar. O Papa Francisco fez uma homilia esperançosa, lembrando que, embora o pecado separe a pessoa de Deus, Deus nunca se distancia do pecador. O estado de fraqueza e confusão que resulta do pecado é mais um motivo para que Deus permaneça próximo a nós. A certeza disso deve nos acompanhar ao longo de nossas vidas. Ele também explicou que o amor de Deus não conhece limites nem fronteiras e convidou cada pessoa a ser amada por Ele. O amor de Deus é sempre maior do que qualquer coisa que possamos imaginar. Vai além de qualquer pecado com o qual nossa consciência pode nos cobrar. É um amor infinito, que não conhece fronteiras. É livre de todos os obstáculos, que muitas vezes costumamos colocar na frente, por medo de que possam nos tirar da nossa liberdade. Então a Basílica ficou em silêncio para que todos realizassem o exame de consciência. Depois de alguns minutos, o Papa foi ao confessionário para confessar. Depois, ele entrou em um confessionário e algumas pessoas tiveram a oportunidade de se confessar. O Papa Francisco celebra 50 anos da comunidade de Santo Egídio com os pobres, os idosos e as crianças. Era uma tarde de domingo, mas o Papa parece não descansar. Ele viajou para Trastevere para comemorar o 50º aniversário da comunidade de Santo Egídio com crianças pobres e idosos. Este movimento católico ajuda a atender pessoas sem teto, refugiados e idosos. Alguns aproveitaram a oportunidade para falar com o Papa. Centenas de pessoas esperaram dentro da Basílica. O Papa ouviu suas histórias. Este jovem da Síria disse-lhe como fugiu do Estado Islâmico com sua mãe e seus irmãos. Tivemos que escapar e fugir para o Líbano, onde havia alguns dos parentes da minha mãe. Eu tinha 10 anos e estávamos em um acampamento por 3 anos. Em 2016, sabíamos que tínhamos a possibilidade de ir para a Itália, graças aos corredores humanitários. Agora meus irmãos e eu vamos à escola. Eu fiz novos amigos. Como você disse, a velhice às vezes parece uma doença que você tem que empurrar o máximo que puder. Eu percebi isso quando me aposentei, mas agora agradeço, Santo Padre, por nos lembrar que os idosos têm uma missão dentro da Igreja. Em seu discurso, o Papa pediu à sociedade para pôr de lado seus medos e agir como o bom samaritano, ajudando estrangeiros sem preconceitos. Oração, pobres e paz. Este é o carisma da comunidade, que amadureceu ao longo dos seus 50 anos. Se estamos sozinhos, somos facilmente pegos pelo medo, mas seu caminho guia você a olhar para o futuro juntos, não sozinhos, mas para vocês, juntos com a Igreja. O Papa Francisco pediu-lhes que não considerassem o aniversário apenas como um resumo dos resultados, mas também um momento para pensar concretamente sobre como cada um pode contribuir para a sociedade. O samaritano, na parábola, estava preocupado com um homem que estava quase morto na rua, porque ele viu e teve piedade dele. O samaritano não tinha uma responsabilidade específica com a pessoa ferida, que era estrangeira.
No entanto, ele se comportou como um irmão, porque ele o encarava com piedade. Um cristão, por meio de sua vocação, é um irmão para cada pessoa, especialmente o pobre. E mesmo se ele é um inimigo, nunca diga: por que não tenho que ajudar? Não dite mai, io che c'entro. O Papa expressou seu apreço por cada pessoa em Sant'Egidio e o trabalho que cada um realizou. Ele os convidou para continuar ajudando os necessitados, especialmente os pobres, porque acrescentou: eles são um tesouro que deve ser cuidado. Papa Francisco alerta católicos em audiência geral que as pessoas não precisam pagar para o sacerdote rezar por elas na missa. Quando chegou ao auditório, o Papa parou com os peregrinos mais novos. Ele também fez isso com os idosos. Além disso, havia tempo para selfies. Mais tarde, em sua catequese, o Papa Francisco explicou a segunda parte da missa, a oração eucarística, que começa após a oferta do pão e do vinho. Esta etapa une as orações de todos com as da Igreja. E per questo, questa celebrazione. Para uni-las, os fiéis devem entender o que o padre diz, e é por isso que a Igreja quer que essa celebração seja feita no idioma que as pessoas entendam, para uni-las em louvor nesta grande oração com o sacerdote. Col sacerdote. O Papa lembrou que após a consagração, uma súplica em nome de toda a Igreja, viva e morta, é apresentada a Deus. E se io ou qualche persona. Se conheço pessoas, parentes ou amigos que precisam de orações ou que morreram, posso nomeá-los naquele momento, ou internamente em silêncio, ou escrevo para que o sacerdote diga: ah, padre, quanto tenho que pagar para o sacerdote ler o nome? Nada, entendido? A missa não custa nada. A missa é o sacrifício de Cristo, que é gratuito. A redenção é gratuita. Se você quiser fazer uma oferta, faça uma, mas você não precisa pagar. Se tu vuoi fare un'offerta, falla, ma non si paga. Antes de partir, Papa Francisco lembrou que os Jogos Paralímpicos começam esta semana em Pyongyang. O Santo Padre enviou uma saudação aos representantes de ambas as Coreias e exortou-os a aproveitar esta oportunidade para cultivar a paz. As Olimpíadas demonstraram como o esporte pode construir pontes entre países em conflito e contribuir amplamente para as possibilidades de paz entre os povos. O Papa também mencionou que muitas cidades do mundo estão celebrando nesta sexta-feira 24 horas para o Senhor, durante as quais as igrejas estarão abertas durante toda a noite para que as pessoas possam confessar. Antes de sair, o Santo Padre conseguiu cumprimentar este mini-papa, um bebê cujos pais o vestiram como o próprio Papa Francisco. O Papa Francisco confirmou que Dom Oscar Romero vai ser canonizado. O bispo de El Salvador é considerado mártir da Igreja. Oscar Romero será canonizado. O Papa Francisco confirmou o milagre que o levará a receber a maior honra. Isso envolve a cura inexplicável de uma mulher grávida à beira da morte. A causa de beatificação de Dom Oscar Romero começou em 1990. A fase diocesana começou em 1994 e terminou em 1996. Posteriormente, foi delegada ao Vaticano, onde permaneceu parada por anos. Dom Vicenço Palha, o postulador da causa em Roma, testemunhou todo o processo. Estou muito feliz, porque hoje termina um processo difícil, que enfrentou muita oposição. Romero é finalmente um testemunho que a Igreja fornece como exemplo para todos os fiéis. Bento XVI encorajou o processo durante seus últimos meses como Papa, mas o Papa Francisco foi o único que tomou os passos definitivos. Para mim, há uma coincidência providencial. Perguntei-me sobre o motivo das muitas dificuldades no processo. Hoje percebo que foi provavelmente porque o Senhor estava à espera de um Papa latino-americano para declarar um bispo latino-americano santo. Tenho certeza de que Romero está protegendo, inspirando e acompanhando o Papa Francisco do céu. Dom Oscar Romero foi beatificado em 23 de maio de 2015 em uma grande cerimônia em São Salvador.
A data de sua canonização ainda não foi revelada pelo Papa Francisco. Provavelmente será anunciada no consistório, que deve acontecer em maio. A cerimônia de canonização pode acontecer no final deste ano em Roma ou até mesmo na América Latina durante a Jornada Mundial da Juventude do Panamá em 2019. E já se passaram 5 anos desde que o Papa Francisco assumiu a Cátedra de Pedro. Você vai acompanhar agora 5 importantes gestos que marcam esses 5 anos de história. Os escritos e as homilias de um Papa indicam muito sobre o seu papado. Além disso, sua presença internacional e trabalho no Vaticano demonstram grande parte de sua missão. Assim, as ações do Papa Francisco transmitem uma mensagem mais direta do que qualquer encíclica. É nesta encíclica dos gestos que a riqueza do seu papado reside. Desde o primeiro minuto do seu pontificado, deixou claro que os doentes e os pobres têm prioridade em todas as audiências públicas. Por exemplo, o Papa almoçou com eles várias vezes. E alguns de seus abraços com os doentes viralizaram. O Papa Francisco foi o primeiro a visitar uma prisão feminina. Ele também lavou os pés de vários presos na Quinta-feira Santa e visitou ex-prostitutas vítimas da máfia. Ele denunciou firmemente o trabalho abusivo e a exploração sexual, especialmente diante das mulheres. Ninguno de nosotros es cosa. Todos somos personas. Para ele, a sensibilidade das mulheres e da maternidade são 2 elementos-chave que ele pede à Igreja e ao mundo para redescobrir. Ele diz que devemos dar às mulheres um papel maior na Igreja, mas isso não significa ordenar sacerdotisas ou diáconas. Este é um dos gestos mais políticos, mas envia uma mensagem muito cristã. Durante sua visita a Belém, o Papa surpreendeu as multidões ao sair do papamóvel e rezar diante do muro construído por Israel. Algo parecido ocorreu no México quando ele rezou na fronteira com os Estados Unidos. Esses são 2 lugares com problemas diferentes, mas ambos simbolizam a grande falta de diálogo que o pontífice está combatendo constantemente. O Papa Francisco impactou o mundo por sua simplicidade. Ele se apresentou ao mundo sem se gabar, nem tentou esconder suas fraquezas que vieram com a idade. Ele usava sapatos ortopédicos e teve que comprar pares novos em 2016. Para fazer isso, foi a um comércio normal, fora do Vaticano. Assim também fez ao renovar os seus óculos, que comprou como qualquer cidadão em uma ótica no centro de Roma. Este é um gesto composto por centenas de pequenas ações, que são realizadas todas as semanas quando ele deixa os jovens tirarem selfies com ele, quando bebe um mate ou quando brinca com aqueles que encontra. Eles são pequenos, mas contínuos gestos diários que o coroam como uma das pessoas mais valorizadas do mundo. A última pesquisa, realizada pela Gallup International, revela que o Papa Francisco é o líder mundial mais estimado, com 56% de aceitação. 7 pontos a mais que a segunda no ranking, a chanceler Angela Merkel. Eu fico por aqui. Sábado que vem tem mais ao 12:30. Uma boa tarde para você e um bom fim de semana.